Segundo livro dos Reis, capítulo de número 2. Obrigado. Se puder colocar... Não, já pôs. Obrigado. Sonoplasta aqui tem revelação, menino. Capítulo 2, a partir do versículo de número 1. E sucedeu quando o Senhor haveria de tomar Elias para o céu por um turbilhão de vento, que Elias se foi com Eliseu de Gilgal. E Elias disse a Eliseu: fica aqui, rogo-te, porque o Senhor me enviou a Betel. E Eliseu disse a ele: como vive o Senhor, e como vive a tua alma, não te deixarei. Assim eles desceram a Betel. E os filhos dos profetas que estavam em Betel vieram até Eliseu e disseram a ele: tu sabes que hoje o Senhor há de tomar o teu mestre sobre a tua cabeça? E ele disse: sim, eu sei. Retei, calai-vos. E Elias disse a Eliseu: fica aqui, rogo-te, porque o Senhor me enviou a Jericó. E ele disse: como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei. Assim eles vieram a Jericó. E os filhos dos profetas que estavam em Jericó vieram até Eliseu e disseram a ele: tu sabes que o Senhor há de arrebatar o teu mestre hoje por sobre a tua cabeça? E ele respondeu: sim, eu sei disso, calai-vos. E Elias disse a ele: rogo-te que fiques aqui, porque o Senhor me enviou para o Jordão. E ele disse: como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei. E ambos seguiram adiante. E 50 homens dos filhos dos profetas foram e puseram-se de pé para ver de longe. E eles se puseram de pé junto ao Jordão. E Elias tomou o seu manto e o enrolou todo e feriu as águas, e elas foram divididas de cá para lá, de modo que os dois atravessaram em terra seca. E sucedeu que quando eles haviam partido, que Elias disse a Eliseu: pede-me o que devo fazer por ti antes que de ti eu seja tomado. E Eliseu disse: rogo-te porção dobrada do teu espírito sobre mim. E ele disse: pediste dura coisa, todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim se sucederá para contigo. Mas se não, assim não se sucederá. E sucedeu que enquanto eles ainda seguiam adiante e conversavam, apareceu ali uma carruagem de fogo e cavalos de fogo, e os separaram a ambos. E Elias subiu por um turbilhão de vento ao céu. E Eliseu viu isto e bradou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E ele não mais o viu. E ele agarrou as suas próprias vestes e as rasgou em 2 pedaços. Ele juntou também o manto de Elias que lhe caíra e retornou e parou de pé junto à margem do Jordão. E ele tomou o manto de Elias que dele caiu e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? E quando ele também havia ferido as águas, elas se dividiram de um lado para o outro e Eliseu atravessou. Glória a Deus. Eu tenho 3 livros disponíveis. Eu tenho Segredos da Liderança de Paulo, Segredos da Liderança de Josué e Salmos, Mensagens para o Mensageiro. São esboços de mensagens com tema, introdução, esboço, comentário e conclusão do Salmo 101 ao 150, são 3 volumes, o volume 1 e o volume 2 esgotaram. Cada livro é R$15, 3 livros, R$40. Meus irmãos, esse texto me fascina. Esse texto me fez lembrar algumas verdades, eu as anotei e quero dividi-las com vocês. O primeiro e o segundo livro dos Reis é um livro onde reis e profetas se destacam. Profetas anônimos, profetas que falaram palavras diretas do coração de Deus, por isso palavras pesadas. Homens que deveriam dizer aos reis o que eles deveriam fazer, os princípios que eles não poderiam quebrar. No segundo livro dos Reis, nós temos
profetas citados como Natã, Aías, Semaías, Jeú, nós temos Micaías e nós temos Jonas. E quando chegamos no profeta Elias e no profeta Eliseu, você tem aí a metade desses livros. Com grande influência na corte dos reis, nós temos também o profeta Isaías. Elias é apresentado como o Moisés redivivo, luta pela pureza, ele luta contra a idolatria, o intruso reconhecimento do secretismo dos deuses, a mistura de religião, a crise espiritual que se instaurava em Israel, e o profeta vem denunciando os pecados da nação desde a liderança. E no capítulo de número 2, nós temos a subida de Elias aos céus, o momento do seu arrebatamento. Mas nós temos aqui lições de mentoria, nós temos aqui lições para o nosso desenvolvimento ministerial. Nós temos aqui lições que nos farão crescer e também fazer outros crescerem. No capítulo de número 19 do primeiro livro dos reis, o Senhor diz a Elias, se você quiser acompanhar, no momento em que Deus lhe ordena que saia da caverna, porque Deus do lado de fora estava sobre um monte, Deus diz no versículo de número 15, o Senhor disse a ele: retorna ao teu caminho para o deserto de Damasco, e quando vieres, unge a Hazael para ser rei sobre a Síria, e Jeú e Eliseu, filho de Safate. Perceba que Eliseu é citado por último, mas é procurado primeiro. Versículo de número 19. Assim ele partiu dali e encontrou Eliseu. Eliseu, nas ordens dadas por Deus a Elias, é citado por último, mas Elias, primeiramente, vai ao encontro de Eliseu, porque através de Eliseu, os outros citados seriam alcançados. O Senhor disse a Elias: ungirá profeta em teu lugar. E mesmo assim, o primeiro a ser buscado, com expectativa no coração do velho profeta, é aquele que vai substituí-lo. Não é aquele contra o qual Deus está, ou aqueles, não. É aquele que Deus já havia determinado em seu coração que o substituiria. E Elias primeiro vai a ele. Quando Elias se aproxima, ele estava no seu trabalho. Versículo de número 19, Elias o encontrou, ele estava arando com 12 juntas de bois diante dele. Ele estava na parte de trás, estando com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou sobre ele o seu manto. Isso quer dizer: venha comigo para estarmos debaixo de uma só autoridade. Esse lançar o manto vem comigo e fique sob minha proteção. Vem comigo para andarmos em um só propósito. Ele deixou os bois, correu atrás de Elias, porque Elias lança o manto e vaza. Elias não para como quem diz: e aí, decide, vem ou não, estou te esperando. Elias lança o manto como um convite: vem estar sob minha proteção, vem para estarmos ambos debaixo de uma só autoridade. Se Eliseu consultasse carne, sangue e percebesse a perseguição que se levantaria contra e que já estava contra a vida do profeta Elias, óbvio, ele diria: deixa eu aqui com os meus bois mesmo. Porém, Elias se manda, Eliseu corre até ele e diz: deixa-me, rogo-te que me permita beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu te seguirei. Elias disse: volta novamente, porquanto você entendeu o que eu te fiz. Repito, vem ficar sob a minha autoridade, sob
a minha proteção. Ele retornou, tomou uma junta de boi, a matou, ferveu a sua carne com os instrumentos dos bois, fez uma festa. Eliseu tinha seu sustento, Eliseu tinha profissão, Eliseu tinha trabalho, Eliseu era de uma família abastada. Ele não entra no ministério como substituto para a sua renda. Ele não entra no ministério como um preguiçoso que não sabe, eu não tenho o que fazer aqui fora, eu vou entrar no ministério para ver se eu serei sustentado. Porque hoje, na maioria das vezes, a confirmação das chamadas é: peraí, como é que estão as portas aqui fora? Fechadas. Então eu vou ser pastor, então eu vou ser missionário. Quando na verdade a verdadeira confirmação de uma chamada é quando lá fora todas as portas estão abertas, mas você prefere passar pela porta do ministério. É quando lá fora todas as portas lhes são convenientes e você diz: é aqui porque a chama arde, a ordem de Deus vem do céu para mim e eu vou obedecer, te seguirei. Eliseu faz festa porque ele discerne o convite e a ordem do profeta Elias. Já havia tido a experiência com o manto, que era o símbolo da autoridade profética que estava sobre Elias. Mas no capítulo de número 2, já estamos na conclusão do ministério do profeta Elias. E Eliseu está junto de Elias, ele demonstra fidelidade. Distante de Elias, lealdade. Comentávamos isso hoje, o pastor Alain Brizotti e eu, que fidelidade é na presença, lealdade é por trás, é nas costas, é na ausência, sempre juntos. Eliseu serviu a Elias nos 4 níveis de vida. Se puder, anote, grave e memorize. Eliseu serve o seu mentor, Eliseu segue o seu líder, o seu pastor, o seu homem estabelecido por Deus como modelo nos 4 níveis de vida: físico, emocional, material e espiritual. Físico, emocional, material e espiritual. Físico, porque ele trabalhou para Elias, servindo-o. Emocional, porque ele foi amigo e companheiro em todas as viagens. A confirmação está no capítulo de número 2. Material, porque ele doou seus bens, abriu mão de suas riquezas materiais para estar junto de um homem que dependia de Deus. E espiritual, sendo intercessor e sucessor da obra do seu mentor. Um camarada que serviu nos 4 níveis da vida. Por isso o seu ministério é tão influente. Por isso o seu ministério tanto nos toca. E fazendo isso, ele consegue o dura coisa me pediste. Fazendo isso, servindo nos 4 níveis da vida, o que ele pede, ele tem mérito para conseguir. O que ele pede, ele conquistou, ele se esforçou. Ele não vivia, como pudéssemos afirmar hoje, um evangelho vagabundo. Deus tudo faz, eu recebo tudo pronto, eu nada faço. Vinde a mim os que estão cansados, preguiçosos vão ter com a formiga. A gente precisa entender que no reino de Deus, salvação, o preço foi pago na cruz. Agora, mérito, reino, obra, galardão, recompensa, aí é esforço, aí é suor, aí é sangue, aí é pagar preço, sim senhor. Aí é disputar na vida. E o que Eliseu vai pedir é duro, mas ele sabe que ele tem mérito. Ele sabe que ele já conquistou a identidade de filho. Quais as lições que eu posso e quero dividir com vocês aqui no capítulo 2? Em primeiro lugar, nós temos aqui o modelo do arrebatamento. Sim, essa experiência me faz lembrar dessa promessa escatológica. Essa experiência me faz lembrar que brevemente a trombeta toca, a igreja sobe e a promessa de Jesus se cumpre. O que tem a ver o modelo do arrebatamento aqui? Versículo 1, Deus já havia determinado de arrebatar Elias. Em segundo lugar,
os discípulos sabiam. Percebam que onde Eliseu chegava, os filhos dos profetas diziam que sabes que o Senhor tomará o teu mestre de sobre a tua cabeça. E Elias também sabia do seu arrebatamento. Após atravessar as águas, disse ele ao profeta Eliseu, seu servo: pede antes que eu seja tomado de ti. O arrebatamento, primeiro, é algo determinado por Deus. Segundo, a igreja tem conhecimento disso. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, ele diz que para nós o arrebatamento, a promessa de Cristo, a sua vinda, não é surpresa. Paulo faz uma diferença entre nós e eles. A igreja sabe que Jesus vem. A igreja sente que Jesus vem. Não é segredo para nós. É algo que nós aguardamos. É algo que nós esperamos. Está determinado por Deus. Está determinado por Cristo. João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito, pois eu irei e vos prepararei lugar, virei outra vez para vos buscar, aleluia, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Irmão, quem quer ir para o céu por causa do céu, não vai para o céu. Quem quer ir para o céu por medo do inferno, merece o inferno. O céu só é céu por causa de Jesus. Se Jesus sair do céu e entrar no inferno, desculpe-me, o inferno vira céu. É a presença dele que nos cativa. É a presença dele que nos atrai. Repito, e vos levarei para mim mesmo. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Paulo disse: o mesmo Senhor descerá na nuvem, com alarido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, subiremos juntamente com eles nas nuvens, a encontrarmos com o Senhor nos ares. Aleluia! Olha a conclusão. E estaremos para sempre com o Senhor. O céu é céu porque Jesus está lá, a igreja vai subir porque Jesus está lá. Falando dessa experiência de arrebatamento, ela é a frustração do projeto da morte. Ela é a frustração do domínio da morte. Depois da ressurreição de Cristo, o arrebatamento, a transformação do corpo, o corruptível se revestindo da incorruptibilidade e o mortal se revestindo da imortalidade, é um desafio, a humilhação para a morte. Você abre a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 5, e como diz o pastor Alain, a Bíblia é empolgante, você tem que ler com paciência. Você chega em Gênesis capítulo de número 5, você percebe a diferença, como essa promessa do arrebatamento torna a igreja tão diferenciada. O versículo 3 a seguir diz: Adão viveu. Versículo 4, Adão gerou. Versículo 5, Adão morreu. Versículo 6, 7 viveu. Versículo 7, 7 gerou. Versículo 8, 7 morreu. Olha só, perceba como continua na rotina. Versículo 9, Enos viveu. Versículo 10, Enos gerou. Versículo 11, Enos morreu. Versículo 12, Cainã viveu. Versículo 13, Cainã gerou. Versículo 14, Cainã morreu. Sei que você já enjoou, agora já está olhando para mim. Aí você vai, continua. Maalalel viveu. Maalalel gerou, Maalalel morreu. Aí você chega, Jared viveu, Jared gerou, Jared morreu. Mas quando você chega em Enoque, aí quebra o ciclo vicioso. Viveu,
andou com Deus, subiu, não tem morte. É uma experiência que a Bíblia nos garante e vai se tornar realidade. Quem acredita ainda nessa promessa? Eu creio nessa promessa, ela há de se cumprir. Voltando para as lições de 2 Reis, capítulo 2, primeiro, o modelo do arrebatamento. Segundo, nós temos o desenvolvimento ministerial. O desenvolvimento ministerial, baseado no capítulo 2, eu entendo e aprendo com Eliseu, que se desenvolve no relacionamento com quem é enviado de Deus. Perceba que onde Elias estava, ele diz: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. E Eliseu disse: quem te enviou? Eu imagino, quem te enviou? O Senhor. Eliseu disse: vou não, fico não, estou enviado de Deus, eu estou com tu. Chega em Betel, fica aqui, que eu vou a Jericó. O Senhor me enviou. Quem te enviou foi o Senhor? Foi. Quando ele via, ele garante a presença? Então eu estou contigo. Onde Elias chegava e se dedicava a mudar de direção, Eliseu percebia, como sempre, ele estava debaixo de uma direção. Então Eliseu disse: não te deixo, não te largo, estou contigo. Muitas pessoas se frustram no ministério, porque são cercadas de certas pessoas, que não são pessoas certas. Às vezes, precisamos falar com Deus, para que Ele selecione quem continuará do nosso lado. Deus, para nos levantar, para nos honrar, para nos abençoar, levanta pessoas. Não se engane, o diabo é um grande imitador. Ele também levanta pessoas. Para honrar alguém, para alegrar alguém, Deus levanta a gente. Para destruir alguém, o diabo também levanta gente. Um certo filósofo disse: os outros são os escritores e produtores do roteiro de nossa vida. Colocam-nos para desempenhar um papel, e seja isso de nossa vontade ou não, nós o interpretamos. No palco da vida, as pessoas que estão ao seu redor vão determinar muita coisa, principalmente quem te lidera, principalmente quem é o seu guia, principalmente quem se levanta como quem tem ou porta-voz da palavra de Deus e direção para a sua vida. Eliseu se prontifica a estar perto de alguém que é enviado de Deus, que anda na direção de Deus, porque esse tipo de gente, quando você anda com esse tipo de gente, ainda que a viagem não seja tranquila, a chegada do outro lado é garantida. Por quê? Porque está sob a direção de Deus. No desenvolvimento ministerial, Elias e Eliseu têm uma ligação de fidelidade e lealdade sem obrigatoriedade. Por quê? Porque Elias diz o que a Eliseu? Fica aqui. Versículo 2. Fica aqui, porque o Senhor me enviou. Versículo 4. Fica aqui, porque o Senhor me enviou. Versículo 6. Olha o que Elias diz: rogo-te, fica aqui. Quem sabe é um teste de lealdade. Porém, o que mais me encanta é que Elias, escuta isso, Elias não obriga. Elias não disse: se tu sair de debaixo da minha bênção, tu é maldito. Elias não disse: se você sair daqui, você perde tudo. Elias não disse: se você sair daqui, você não será mais o mesmo. Não, Elias diz: fica que eu vou. Elias não diz: você é obrigado a estar comigo, se me deixar vai ser maldito. Elias diz: fica que eu vou. Elias não disse: se você for desleal ao ponto de me deixar sozinho, você vai perder tudo que você já construiu. Eu vou te queimar, vou levar teu nome para a rede, eu vou fazer uma ficha. Não, Elias diz: fica que eu vou. Não há uma obrigação, não há uma determinação.
não há um estabelecimento de chefe. Elias simplesmente diz: fica. Eliseu diz: não, eu quero ir, porque a liderança de Cristo era assim. Jesus nos liberta até dele mesmo. Jesus curava alguém e dizia: vai, tua fé te salvou, não é vem. Jesus curava o cego: vai, agora você pode ver. Jesus perdoou a mulher e disse: vai, não peques mais. Quem quiser me seguir, negue a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Se alguém tem sede, venha a mim e eu te darei água viva. Sabe o que é isso, querido? A verdadeira liderança, ela não obriga, ela influencia. Porque quem é, não fica provando. Não, quem é discernido. Quem te cerca vai discernir a autoridade de Deus na tua vida, terá prazer em estar perto de você. Existem pessoas que são assim, mas o ministério de Elias e Eliseu era uma relação que a gente precisa se desenvolver. Não pela obrigação, mas pela paixão de estar perto, porque havia uma conquista de alma entre os dois. Quem consegue me entender, diga amém. No desenvolvimento ministerial, relacionamento com quem é enviado de Deus. Segundo, uma aliança sem obrigatoriedade. Terceiro, Eliseu aproveita o presente. Eliseu prepara o futuro, juntamente com Elias, e recapitula o passado. Repito, Eliseu, juntamente com Elias, aproveita o presente, prepara o futuro e recapitula o passado. De que forma? Perceba que quando os filhos dos profetas diziam assim: sabes que o Senhor tomará o teu senhor de sobre a tua cabeça? O que Eliseu dizia? Eu sei, calai-vos. Eliseu sabia, mas quer aproveitar. Ele poderia dizer: não vai não, vai que de lá Deus te arrebata. Cada local que Elias estava, Eliseu estava lá junto. Cada local que Elias ia dar uma palavra aos filhos dos profetas, Eliseu estava lá junto. Está pronto para Gilgal? Tô. Está pronto para Betel? Tô. Está pronto para Jericó? Tô. Está pronto para o Jordão? Tô. Está pronto para me ver subir? Tô. Eu estou contigo, eu estou aproveitando. Eu estou aproveitando o presente. Ah, meu Deus. Eu sei que você vai ser levado. Eu sei que vai ser curto tempo, mas eu quero aproveitar. Ô gente, bora parar de contenda, bora parar de intriga, vamos parar de falar da vida dos outros, vamos aproveitar uns aos outros o máximo que a gente puder, porque não sabemos quanto tempo teremos mais. Eliseu não está ansioso com o futuro. Deus é mau, né? Quando eu estou bem apegado a tu, quando eu estou bem aprendendo com tu, aí Deus quer tirar tu de mim. Oh, deu ruim. Não. Ansiedade, estrangulamento. Se Deus quer levar, ok, mas deixa eu aproveitar. Os camaradas queriam conversar. Tu está sabendo como é que... Me explica essa teoria, me explica essa doutrina. A gente sabe aqui mais ou menos que o Senhor vai arrebatar teu Senhor. Mas fala para nós, tu está sabendo disso? Eu sei, cala a boca. Eu sei, cala a boca. Ou seja, gente, deixa eu aproveitar enquanto ele está aqui. Eu quero aproveitar ele aqui. E vocês querem falar dele subindo. Eu quero aproveitar o presente. Deixa eu viver o presente, que é um presente de Deus para mim. Deixa eu viver um presente, o presente, que é um presente de Deus para mim. Como que eu me desenvolvo no ministério? Aproveitando o presente. Se pode ler hoje, é para ler hoje. Se pode estudar hoje, estuda hoje. Se pode investir hoje, investe hoje. Se pode estar perto, pedir perdão, esquecer o passado, investir no futuro hoje, faz isso hoje. Acredite que o presente, tempo, é um presente, dádiva de Deus para você. Eliseu prepara o futuro. Como? Cada local que Elias chegava tinha uma escola dos discípulos dos profetas. Perceba a continuidade ministerial. Samuel começa, Elias continua o ministério de Samuel de cuidar dos meninos. Elias se vai, Eliseu continua cuidando desses meninos. O que é isso? Preparando o futuro. Porque cada local que Elias chegava, ele iria ali doutrinar, ensinar, dar aula junto com Eliseu. As últimas palavras de um homem
são as palavras mais poderosas de toda a sua vida. E naquelas aulas, naqueles encontros, Elias e Eliseu preparando o futuro. Eu vou, você fica, Eliseu. E Eliseu diz, eu também sei que um dia eu vou, mas eles vão ficar. Então ambos, eu gosto disso, mal gosto disso, ambos investindo no futuro, olhavam para os meninos e diziam, vamos investir em vocês, porque vocês vão nos substituir. Olhavam para os meninos e diziam, aprende com a gente, porque vocês vão continuar tudo que a gente está fazendo. Olhavam para os meninos e diziam, estudem, paguem preço, orem, olha para nós, imitem-nos. Sabe o que é isso, gente? Aprendamos a investir no futuro, investindo em gente. Eu comecei a pregar com 5 anos de idade, na escola dominical, para a classe das crianças do lado da minha mãe. Com 7 anos de idade, eu comecei a cumprir agendas, cultos de criança, pregador mirim. Se com 29 eu sou com desse tamanho aqui, imagine com 7. Pregador mirim. Aí subia no banquinho, pastor Alain. Subia no banquinho, às vezes, era púlpito de madeira, o pastor colocava o púlpito em cima, uma cadeira em cima do púlpito, me colocava em cima da cadeira que estava em cima do púlpito, para ver se as pessoas conseguiam me enxergar. Ok, isso se tornou escasso. Eu lembro que na Bahia era eu, Bruno, Rodrigo, Wagner. Agora só tem eu e Wagner. A maioria, e tinha muitos, desviados, caíram na prostituição quando se envolveram no namoro. Ok, aí, ultimamente, eu estou vendo uma explosão. Os meus livros, a maioria deles, são mais vendidos para jovens, adolescentes. Sim, eu estou vendo que Deus está levantando aí, honrando a nova geração. Tem muito menino pregador, tem muito menino profeta. Sim, bem que tem uns chatos, igual esses filhos dos profetas aqui, quer ensinar para Eliseu. Sabes hoje que o Senhor tomará o teu Senhor de sobre a tua cabeça? Eu já tenho uma revelação, será que tu tem a revelação que eu tenho também? Eliseu disse, eu sei, cala a boca. Por quê, irmão? Porque os camaradas começam a ler alguma coisa, já quer começar a debater com o seu pastor, já quer se intitular mestre, porque tem uma rede social que não tem nada a ver com diploma de faculdade, mas ele pensa que tem, só porque tem uma rede social para criticar os outros, porque Google copia, cola e se sente mestre. Quando, na verdade, ele é viciado na informação, mas não tem nada de conhecimento, porque nunca sentou para aprender, quer ficar em pé para falar. Esses camaradas chegam para Eliseu e dizem, tu está sabendo disso? Eliseu disse, eu sei, cala a boca. Todo lugar que Eliseu chegava, tu está sabendo disso? Eu sei, cala a boca. Por quê, irmão? Porque quem sabe de verdade, Provérbios diz que o sábio guarda o conhecimento, fala no momento propício. Agora o tolo quer ficar blasonando o que está tentando ver se pega algum dia para ver se entende. Mas eles chegam para Eliseu e querem mostrar conhecimento. Tirando o lado errado daqui, Eliseu e Elias estão investindo neles, acreditando neles, aumenta o lugar para lhes ensinar, para lhes doutrinar. Aí eu estou vendo que tem muitos meninos, irmão, no meu direct, um monte de pregadorzinho, 7, 8, 9, 10. A minha esposa, eu vou falar, ela comprava meus ternos na Brooksfield Júnior, que disse, de 12 anos. Aí eu dei uma engordadinha, casei com 40, cheguei a 44, eu estou com 49. Eu dei uma engordadinha. Aí, o Brooksfield Kids não cabe mais. Tu ri porque não é tu. O Brooksfield Júnior não cabe mais. Aí ela está mandando para os meninos que pregam. Está enviando para as crianças que pregam. Os bichos... Aí, pastor, é engraçado, pastor Daniel. Os meninos mandam áudio assim, eles falam comigo no direct. Aí eu... Pastor, me dá seu telefone, pastor. Eu te amo muito, pastor. Meu Deus, que coisa bonitinha. O povo despreza, mas eu sei de onde eu vim. Eu passei por ali. Alguém acreditou nesse filho de profeta. Aí eu dou meu WhatsApp, eles mandam áudio. Pastor Eliseu Rodrigues, a paz do Senhor, varão. Tá tudo bem com o senhor? Aí eu não dou conta, eu falo, ameniza essa voz, viu? Já tá camburiando. Abaixa essa voz, já tá falando comigo como se fosse do manto. Bora falar direito. Pastor, desculpa. Aí eu vou discipulando. Aí de repente eu vou pra internet, pastor descendo o pau, que criança não pode pregar. Aí eu vou pra internet, pastores criticando na internet essas crianças. Ainda coloca a foto dos bichinhos que eu tô cuidando para dizer que lugar de criança é na escola. Eu sei que é na escola, mas
se Deus quiser trabalhar, se os pais quiserem inculcar a palavra na mente, se a escola dominical está dando fruto, irmão, todo mundo detonando. Aí eu recebi uns vídeos, recebi uns prints de pastores que se acostumaram com seus filhos, viciados em seus videogames, viciados em seus iPads, não sabe o valor de ver uma criança com a Bíblia aberta. Então faz o seguinte, tira da Bíblia Deus falando com Samuel a noite inteira, tira da Bíblia a menina na casa de Naamã sendo instrumento de bênção para a vida dele, tira da Bíblia Rode orando pela libertação de Pedro, tira da Bíblia o menino com 5 pães e 2 peixinhos, tira da Bíblia Joel 2:28, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os pais estão acostumados em contar historinha de príncipe, dragão e princesinha para seus filhos, quando na hora de dormir, meu pai gritava do seu quarto, Salmo 23, a gente citava o Salmo 23, meus irmãos erravam, eu acertava a maioria, Isaías 41, Mateus 3, pastor, tinha que citar o texto todo, e já levaram oficial de justiça na porta da casa da minha mãe, e muita gente desprezou minha mãe, e me chamavam de pastor alemão, e me chamavam de pato rouco, e me chamavam de doutor pasta pura, porque eu ia para a escola com uma pasta, aí eu ia com lanche e minha Bíblia, na hora do intervalo eu ia ler Bíblia. A gente morava em Ilhéus, Bahia, o bairro Nossa Senhora da Vitória, e eu estudava na Urbis. Quando alguém me levava de bicicleta, eu ia lendo o caderno, mas a Bíblia estava lá. Quando eu ia pregar na Bahia, não tinha passagem para ir de ônibus, eu economizava passagem para comer ovo, salsicha com a minha família. Na bicicleta, eu ia lendo, preparando a mensagem. A maioria dos que me criticavam, drogas, mortos, cadeia. Pastor alemão está aqui, não é alemão, mas é pastor. Eu estou aqui pregando a palavra, porque alguém olhou para mim e disse, investe no futuro. Sabe por que você está tendo essa escola? Sabe por que tem jovens aqui? Nós comentávamos ontem na janta, quantos jovens, adolescentes, comprando 3, 4 livros na porta, com um livro debaixo do braço. Essa geração do manto reteté não sabe o que é ler, não sabe o que é escrever. Ô meu querido, mais do que sentimento na pele, porque qualquer um que tirar uma camisa fica arrepiado lá fora. Agora aqui dentro não, aqui dentro ninguém arranca. O poder está aqui, crescer na graça, crescer no conhecimento. Vamos investir no futuro. Eu creio que Deus tem mais adolescentes, crianças e jovens para levantar no ministério da palavra. Vocês que são obreiros, vocês que são pastores, não fica desprezando esses que têm tanta sede pela palavra, que têm tanta sede pelas coisas de Deus. É menino, mas vai crescer, vai amadurecer. É só você não ser um espelho quebrado para ele. Ele vai ter em quem se inspirar e será melhor do que você. Essa é uma questão complicada, daqui a pouco eu chego aqui. Recapitularam o passado. Por que recapitular o passado? Eliseu aproveita o presente, Elias está aqui, eu vou grudar nele aqui agora. Eliseu investe no futuro, porque onde Elias está discipulando os meninos, Eliseu está junto. E também recapitula o passado. Cada lugar desses que eles foram, tinha história. Gilgal, a primeira vez que eles entraram, pisaram na terra prometida, Gilgal, remoção. Foi onde Deus removeu o opróbrio do Egito. Renovaram a aliança com Deus, fizeram ali a Páscoa pela primeira vez na terra prometida, recapitulando a história. Depois eles vão para Betel, lugar onde Abraão, Jacó tiveram experiência com Deus. Jericó, olha, Eliseu indo com Elias nos lugares para recapitular a história, o passado. Primeira vitória do povo de Deus também na terra prometida. Jordão, sim, os sacerdotes que carregavam a arca tocavam os pés nas bordas das águas, e as águas tiveram que se abrir. Ou seja, querido, a valorização da história. A igreja é como um navio nas águas desse mundo, e a história não é âncora que nos segura, que nos sustenta. Deve ser um leme que nos ajuda a prosseguir. Quem despreza a história não está apto para escrever a própria. Você deve lembrar-se qual o nosso credo, de onde viemos,
porque estamos aqui. Através da história podemos discernir onde a gente pode chegar, aprender com os erros, para não repeti-los hoje e ser amanhã melhor que ontem, em nome de Jesus. Agora, querido, quando eles recapitulam o passado, Eliseu está sendo analisado, Eliseu está sendo observado pelo seu mentor Elias. Sucedeu que, quando haviam atravessado, diz a Bíblia, Elias diz a Eliseu: pede-me o que queres, pede-me o que devo fazer por ti. Depois que haviam atravessado, depois que haviam passado o Jordão, que de forma milagrosa se abriu quando Elias estendeu o símbolo da sua autoridade. Quando eles atravessam, Elias diz: antes que eu seja de ti tomado, me pede. Eu achei isso interessante. Elias não está dizendo: depois que eu subir, você pede que eu vou receber uma glória no corpo, aí eu vou ter poder para te escutar. Não. Elias diz: eu posso fazer alguma coisa por você enquanto eu estou aqui. Por que Elias diz: me pede enquanto eu estou aqui? Porque nenhum amigo tem acesso a nós, ou nós a eles, depois que eles passam para a eternidade. O único amigo que nós temos acesso direto na eternidade é Cristo Jesus. Daqui para lá não há mais acesso. Pede-me antes que eu seja tomado de ti. Aí Eliseu diz assim: já sei o que eu quero, já sei o que eu quero. Eu quero porção dobrada do Espírito, da autoridade, do poder, do revestimento, da ousadia. Eu quero porção dobrada do que tens sobre ti. Aí alguém isola esse versículo e diz: irmão, é aqui que você entende que você não tem que ser como ninguém. Elias estava com Eliseu, e Eliseu disse: eu não quero ser como tu, eu quero ser melhor que tu, porque eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Quando na verdade o que Eliseu está dizendo é uma valorização ao ministério de Elias. Você é tão grande, você tem tanta autoridade, sua história é tão grande, que para eu continuar o que você fez, para eu chegar onde você chegou, para eu chegar perto de quem você é, eu preciso de uma porção dobrada daquilo que você tem. Porque ele não fica dizendo: eu serei melhor do que quem veio antes de mim. Ele está valorizando quem investiu nele. Ele está valorizando quem acreditou nele. Esse pedido é um pedido de honra, é um pedido de valorização. E Elias diz: se me vires, se prestares atenção, se não perderes o foco, como conversávamos hoje, vai acontecer algo espetacular, vai acontecer algo sobrenatural. Carros de fogo, turbilhão de vento, o camarada subindo. Eliseu já ia se empolgar, mas Elias disse: se ficar ligado, se não perder o foco, se prestar atenção, vai acontecer. Porque tem gente que na hora do máximo, da apoteose, da glória, perde o foco, se desequilibra, não entende para que está ali, esquece até de pensar. Estava numa vigília. Oh, meu Deus, não gosto de pegar em vigília, principalmente hoje. Antigamente o povo ainda orava, hoje é só o tiquitugu, dugu, tiquitugu, dugu. E em Brasília, uma vigília em Brasília, e uns hinos abençoados, e de repente o irmão grandão, bem maior que eu, que não é difícil, começou a entrar no manto. Aí de repente eu percebi que pela facilidade do seu tamanho, ele pegava as pessoas, botava no ombro e rodava. E quando ele soltava essa pessoa também rodava. E eu dizia: tô ligado. De repente ele veio para o púlpito, ele veio na minha direção. Quando ele veio na minha direção, eu disse: ele vai pegar eu, ele vai querer me fazer rodar. Mestre Alain, quando ele veio, eu falei para a Luana: ele vai passar por mim igual um touro. Como é assim, amor? Calma, irmão. Ele veio com tudo. Quando ele veio com tudo, eu abri aqui, botei a mão no pescoço e disse: eu não vou rodar. E ele aqui, seguindo o ritmo da bateria: não estou entendendo. Eu disse: eu não vou rodar. Ele disse: eu estou tão cheio que eu não sei o que é que eu estou fazendo. Eu falei: então tu está cheio de outra coisa. Porque o Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. Repita, Eotó: o Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. Orarei em espírito e orarei com entendimento. Adorarei em espírito, mas adorarei com entendimento, escreveu Paulo.
Quem cai sabe que está caindo, quem roda sabe que está rodando, quem se prostra sabe que está se prostrando. Mas é o seguinte, Ezequiel caiu, mas levantou com experiência maior. Daniel caiu, mas levantou com uma visão linda para contar. Saulo caiu, mas levantou para ser apóstolo de Cristo. Quem cai no poder tem que levantar para ter uma vida de poder. Se não houver mudança, para que esse fuzuê todo? Tem gente, irmão, que adora sem gritar, tem gente que grita sem adorar. Se você me ver, se você prestar atenção, se você não perder o foco, se você ficar ligado no que tu quer, se você ficar prestando atenção no seu pedido, se fará. Se não, não se fará. Presta atenção aqui, rapaz, foca em mim. Não, fica tranquilo, mestre. Quando tu for, eu estou ligado. Ambos caminhando na caminhada da vida. Carros de fogo vieram e seus cavaleiros. Rapaz, quando ambos olharam para trás, sentiram aquele calor, os dois foram separados e Elias vai. Quando Elias está subindo, Eliseu estava ligado. Meu pai, meu pai! Estou ligado! Esse meu pai me encanta. Esse meu pai, me faz lembrar de um perfil de liderança bíblico. É um hebraísmo. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele estava dizendo, por mérito, eu sou seu filho. Confirme a identidade de filho. Cadê a porção? Agora, quando ele chama Elias de pai, querido, desculpe-me, pastor, desculpe-me, você que quer ser líder, pastor é pai, líder é pai. E sabe por que muita gente não quer ser pai? Porque na maioria das vezes o filho cresce e fica maior que ele. Mateus capítulo 3 nós temos uma pregação, e Mateus capítulo 4 nós temos outra pregação. A pregação de Mateus capítulo 3 é: ele transforma pedras em filhos. Mas em Mateus capítulo 4 o diabo diz assim: transforma pedra em pão. Aí a nossa geração de muitos líderes são capazes de transformar pedra em pão, mas não são capazes de transformar pedra em filho. Porque quando eu transformo pedra em pão, eu me alimento de você. Quando eu te pego como pedra e te transformo em pão, você me serve, você me honra. Eu usufruo de você. Eu quero o seu melhor para o ministério, não usar o ministério para o seu melhor. Mas quando eu transformo pedras em filhos, eu tenho que cuidar. Eu tenho que ouvir. Eu tenho que andar junto. Eu tenho que doutrinar. Paulo escreveu uma coisa muito linda. Eu anotei aqui. Onde foi? Está anotado. Paulo escreveu aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo de número 4. Ele disse assim: tivestes muitos guias, mas eu vos gerei em Cristo. E eu não vos escrevo para vos envergonhar, mas para vos admoestar como filhos amados. Aos Gálatas ele disse: por vós sinto dores de parto. Naamã, quando ficou furioso com Eliseu, mandando eu banhar, me lavar no Jordão, aquele rio sujo, tem tanto rio limpo, eu, comandante, vou para aquelas águas. Diz a Bíblia que os servos de Naamã lhe disseram: meu pai, se ele te pedisse algo mais difícil, tu não farias para a tua purificação? Que os líderes possam ser enxergados pelos seus liderados como pai, porque pai é exemplo, pai cuida, pai alimenta, pai acredita, e pai quer que seu filho chegue onde ele não chegou. Pai se alegra quando seu filho chega mais longe do que ele. Meu pai, olha o hebraísmo, um tipo de gíria hebraica, né, mestre Alain? Carros de Israel e seus cavaleiros. Esta expressão é: quem vai assumir as rédeas dessa nação?
se prepare para ter o seu coração impactado agora. Essa expressão, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, ele estava dizendo: se tu estás indo, quem vai assumir as rédeas dessa geração? Ele estava dizendo: quem ajuda no desenvolvimento dos filhos dos profetas és tu. Quem determina que vai chover e não vai chover é tu. Quem tem a palavra da prosperidade sobre essa nação é tu. Quem tem a palavra de direção de Deus para essa geração é tu. Quem vai assumir as rédeas dessa nação? Quando Eliseu pergunta: quem vai assumir as rédeas dessa nação? Quem terá, obrigado, pode deixar, atrapalha não, homem. Quem terá as rédeas da autoridade sobre essa nação? Quem tem o manto para governar essa nação? Você não pegou, mas eu vou te explicar. Acabe dizia: quem está nas rédeas da nação sou eu. Jezabel dizia: quem está nas rédeas da nação sou eu. Os demônios diziam: quem está dominando essa nação é Baal. Mas Eliseu está dizendo: é tu que tem a palavra sobre essa nação. É tu que tem a palavra de prosperidade sobre essa nação, meu pai. Quem tem autoridade para isso? Quando ele pergunta quem tem autoridade para isso, o manto desce. O manto desce. E agora diferente, porque na primeira experiência de Eliseu com aquele manto foi assim, ó: me segue. Tá voando. A primeira experiência de Eliseu com aquele manto foi: me segue. Mas a segunda experiência é: veste, sinta o peso, assuma a responsabilidade. Agora é com você. Fala comigo: a unção que eu valorizo. Para de graça, a unção que eu valorizo, eu atraio. Eliseu pega a capa. Ele rasga suas vestes, claro, ele sente a ausência do seu pai, ele se sente um órfão. Mas ele pega a capa e diz: onde está o Deus de Elias? E fere as águas. Fere-as. Onde está o Deus de Elias? Fere as águas. E as águas se abrem. Primeiro, versículo 19. Os homens da cidade disseram a Eliseu: suplico-te, a situação desta cidade é agradável, como vê o meu senhor, mas a água é imprestável. Trazei-me um cântaro novo, coloca sal. E Eliseu seguiu até a fonte das águas, lançou sal, e as águas foram curadas. Segundo, diga água. Capítulo 3, a partir do versículo 17. Eliseu diz: não vereis vento, tampouco vereis chuva, mas o vale será cheio com tanta, para que possais beber tanto vós quanto o vosso gado e as vossas feras. Capítulo 5, versículo 10. E Eliseu enviou um mensageiro a Naamã, dizendo: vai, lava-te no Jordão 7 vezes, nas águas do Jordão, e a tua carne virá novamente a ti, e tu serás limpo. Diga águas. Capítulo de número 6. Senhor, vamos aumentar o lugar da nossa escola, façamos ali um lugar onde possamos habitar. Porém, versículo 5, um deles, derrubando um tronco, a lâmina do machado caiu dentro da... E ele gritou e disse: ai, mestre, porque era emprestado. E o homem de Deus disse: me aponta aí na água, qual foi o lugar? Foi ali, Senhor. Arrancou o galho, jogou nas águas, e o ferro flutuou. Mais uma vez, diga: pastor, o que tem a ver? Pois é, o último milagre de Elias na água. Primeiro milagre de Eliseu, na água. Depois nós temos o segundo milagre com Eliseu, água. Depois nós temos um terceiro milagre com Eliseu, água. Depois nós temos um quarto milagre com Eliseu, água. Depois nós temos um quinto milagre com Eliseu, água. Por quê? Capítulo de número 3, versículo de número 11. Está aqui Eliseu, o filho de Safate, o qual derramava água nas mãos de Elias. Com água ele serviu o seu mentor.
Com água ele foi leal à liderança estabelecida por Deus. Com águas ele fez história. A unção que você valoriza, a unção de quem você cuida, você vai atrair como bênção, como honra, como instrumento que marcará a sua história. O Senhor falou isso ao meu coração. Sua lealdade, sua fidelidade, sua honra, a quem tanto acreditou em você, a quem tanto investiu em você, retornará como honra para a sua vida, como momentos decisivos para a sua história. Fica em pé comigo, dando glória ao nome de Jesus. Pai, eu preguei sua palavra para quem não quer ser mais um. Eu preguei sua palavra para quem está decidido crescer. Eu preguei sua palavra para quem quer crescer nela. Aqui tem um povo que está crescendo no desenvolvimento, no entendimento, na revelação da sua palavra. Traz, Jesus, pessoas que nos ajudarão a nos desenvolvermos no ministério da palavra. Coloque em nós o espírito nobre dos bereanos, Pai. A igreja da pesquisa, a igreja da anotação, a igreja da Bíblia aberta, a igreja que te sente na palavra, a igreja que se quebranta na palavra, a igreja que se sensibiliza e valoriza os dons baseados na palavra. Obrigado, Pai, por essa noite tão maravilhosa, em nome de Jesus. Que o Senhor te dê graça, te abençoe, te dê firmeza, em nome de Jesus. Eu agradeço essa linda oportunidade. Amém.